Olá, amigos. Nós estamos juntos mais uma vez. Bagageiros em Ação. Bagageiros em Ação é uma obra da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Nós estaremos juntos esses momentos. Primeiro, agradecendo ao Pai. Depois, ministrando a palavra de Deus, hoje com o tema Restauração Maravilhosa. E ao final, o momento de súplica, de comunhão, de oração uns pelos outros. Que o Senhor seja louvado na nossa vida. Então venha comigo em oração agora. Ó Pai eterno, estamos na Tua presença e oramos agradecidos pela Tua companhia, por estares conosco. Vem nos abençoar, ó Pai, neste momento e a todas as pessoas. Oramos no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. A figura de Jesus logo pela manhã. E quando a gente fala da manhã, você lembra o texto que diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e elas são novas a cada manhã. Isso quer dizer que, pela manhã, elas caem costumeiramente, religiosamente, sem falha. Sempre pela manhã. Então, a parte da manhã, ela tem essa condição de facilitar a sua caminhada de vida. Não é à noite, é pela manhã. Então eu peguei um exemplo aqui da palavra de Deus. Jesus tinha morrido, ele tinha ressuscitado e ele tinha aparecido a Maria Madalena. Depois ele já tinha aparecido aos discípulos. E depois ele tinha aparecido ao incrédulo Tomé. Mas mesmo assim, os seus discípulos viviam um momento de grande frustração. Eles tinham perdido o seu líder. E apesar das manifestações, apesar das aparições, o sentimento deles era de perda, era de medo, era de inquietação, era de destruição. O que seria deles? Qual o futuro? Qual o caminho? Qual a esperança? O que restava a eles? Nada. Nada, praticamente nada. Então Jesus tinha aparecido aos seus discípulos no mar de Tiberíades. E aqui o texto da palavra de Deus no livro de João. E aí ele descreve assim: e isso aconteceu assim. Estavam no mar de Tiberíades Simão Pedro, Tomé, o incrédulo, que também era chamado de Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia. Estavam também os filhos de Zebedeu e mais 2 outros discípulos. Esse era o grupo que ali estava. E esse grupo não conseguia dormir, não conseguia conciliar o sono. E então Simão Pedro, no ímpeto, disse assim: quer saber? Eu vou pescar. E quando ele disse isso, todos os outros disseram: nós vamos junto, vamos com você, vamos pescar. Então eles entraram nos barcos e saíram e ficaram na tentativa de pesca durante toda a noite. Essa é uma situação. Isso mostra que quando nós estamos nessa vulnerabilidade, quando nós estamos no fracasso, quando nós estamos na angústia,
quando nós estamos dilacerados, tudo que nós tentarmos fazer vai ser em vão. Nós não estamos em condição de produção, é em pura perda. E o que eles fizeram, sair à noite para a pesca, eles não pegaram um peixinho sequer. Em contrapartida, passada a noite, logo ao romper do dia, ao amanhecer, tudo muda de figuração. Por quê? Porque ao amanhecer, Jesus chegou à praia. Logo ao amanhecer. E os discípulos que estavam a 90 metros de distância no barco, não reconheceram aquele que, madrugador, chegava ali na praia. E eles ali não reconheceram uma figura de Cristo, que logo ao romper do dia pisava nas areias do mar de Tiberíades. E então ele grita aos discípulos e diz assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Logo cedo, logo de manhã. Ora, eles tinham passado a noite insones, num trabalho que não levou a nada. Não tinha um peixinho sequer. E agora aquele estranho lá na praia está dizendo: filhos, vocês têm alguma coisa que comer? E aí a resposta deles é: não temos nada, porque não pegamos nada. Então aquele estranho que falava com eles disse assim: então, agora lancem a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. Lancem a rede do lado direito do barco. O que o estranho estava a dizer a eles é que eles estavam fazendo tudo errado. O esforço deles estava totalmente equivocado. Não era esse o caminho, não era esse o lado. E agora aquele estranho está a dizer para eles: não é esse o lado, é o outro. Lancem do lado direito a rede. Percebeu? Jesus está falando da manhã, do amanhecer. Eles estão na noite, na escuridão da noite. Eles estão com as mentes turbadas. Eles estão sem a sua capacidade. E Jesus da manhã está dizendo: o lado está errado, é o lado direito, jogue do lado direito. E então eles jogaram a rede do lado direito. E quando eles lançaram mão da rede para o lado direito, eles pegaram tantos peixes que a rede quase não aguentava. Aí, no meio daqueles discípulos, o discípulo amado de Jesus, João, olhou para Pedro e disse assim: Pedro, eu acho que é o Senhor. Eu acho que é Jesus. Simão Pedro, que até então não tinha se tocado disso, levou um susto. E aí o que fez o velho Simão? Ele vestiu a sua capa que ele tinha tirado, ele estava seminu, ele veste a sua capa, e o que ele faz? Ele faz algo insano, ele se lança no mar. Enquanto os outros puxam a embarcação e arrastam uma rede cheia de peixes, Pedro está no mar, com a sua capa, a capa que o escondia. De quê? E então esse Pedro que estava no mar, quando todos chegaram até a praia, e aí quando desembarcam ali, eles olham para a praia e aquela figura estranha estava já com uma fogueira acesa, e naquela fogueira existia pão e peixe. Ora, ele tinha pedido peixe para eles, mas ele já tinha a brasa, ele já tinha o peixe e ele já tinha o pão.
E então Jesus diz assim: ei, tragam então um dos peixes aí que vocês acabaram de pescar, tragam para cá. E aí Simão Pedro sai da água, ele entra lá no barco, e aí ele começa a arrastar a rede para a praia totalmente, cheia de peixes, e ali existiam 153 grandes peixes. Por que 153? Eu não vou entrar nessa questão agora, porque isso diz respeito à cabala judaica. Mas os 153, na numeração deles, dá uma ligação terra e céu. Mas não é o caso aqui. Por isso, a Bíblia especifica o número certo, 153 peixes. Naquele momento, estava estabelecido o céu e a terra, na junção através de Cristo Jesus. E então, Jesus diz a todos eles: ei, venham comer aqui comigo. E nenhum dos discípulos teve coragem sequer de perguntar: quem é você? Quem és tu? Mas eles sabiam, todos eles, que se tratava de Jesus. Então Jesus se aproxima, toma o pão e dá a eles, e faz o mesmo com o peixe, e reparte a cada um deles. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ele tinha ressuscitado dos mortos. Mas sabem o que Jesus queria nessa manhã? Além de chegar-se mais uma vez aos seus discípulos e fazer com que o céu se manifestasse pela manhã e não à noite na pescaria, mas pela manhã, através da pesca miraculosa, Jesus queria alcançar Pedro. Pedro era o traidor. Segundo a palavra de Davi no salmo que nós lemos, aqueles traiçoeiros, Deus detesta o traidor. E agora Jesus queria tratar com o traidor. E então Jesus chega até ele e diz: Pedro, tu me amas? Ele vai para o traidor. Aí o traidor diz assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz assim: então, Pedro, cuida das minhas ovelhinhas. Cuida das minhas ovelhinhas. E então, novamente, Jesus olha para Pedro, aquele seu olhar fulminante, e ele diz assim: Pedro, tu me amas? Ele é repetitivo. E aí Pedro, meio sem jeito, mas firme, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: então, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, cuida delas. E aí, uma terceira vez, Jesus olha para Pedro mais uma vez, e aí diz: Simão, Simão, filho de João, você me ama? Aí então Pedro fica magoado, ele fica sentido, porque Jesus lhe pergunta pela terceira vez. O que vem à mente de Pedro? A traição dele, depois que o galo cantou 3 vezes. E aqui por 3 vezes, Jesus faz a mesma pergunta. E então, Senhor, diz Pedro, tu sabes todas as coisas. Tu sabes de tudo. E sabendo de tudo, tu sabes também que eu te amo. Naquele momento, quando Pedro diz, tu sabes todas as coisas, é porque o interior dele, tudo que estava dentro dele, teve a comunicação perfeita com o Senhor. E naquele momento ele foi perdoado de toda a sua traição e de todo o seu pecado. E aí então o texto continua,
na bênção de Deus, de Jesus a Pedro, na manifestação de Jesus a ele, e Pedro então agora é restaurado pelo Senhor. O que eu quero chamar a atenção nesse texto tão maravilhoso, que eu poderia ter muitas outras lições, é a figura de Jesus que chega pela manhã para restaurar, para trazer a provisão para eles. Eles estavam cansados, famintos e desesperados pelo futuro. E aí Jesus vem para a alimentação deles. E quando eles se alimentam e se fortalecem, e aí com a presença real de Jesus, eles estão aptos então para fazerem a caminhada para que a obra de Deus seja semeada através deles. Dito tudo isso, eu volto para você, irmã, irmão, amiga e amigo. A minha palavra é para você agora. Talvez a sua situação seja confusão total. E é mental, é na alma, é no espírito, é no físico, é no corpo. E muitas doenças psicossomáticas que você está sentindo por aí agora são oriundas de tudo isso. E você está na confusão até mental. Então a proposta dessa palavra nessa noite é que logo cedo, pela manhã, acorde cedo e no seu despertar, pratique o silêncio na busca de Deus, sem palavra. Preste atenção em você, na sua respiração, em como você é, em como você reage, como o seu corpo reage. E aí você começa a ter informação a seu respeito. Quando essa realidade vem, você fica apto para Deus. E naquele silêncio, Deus fala ao seu coração. E o seu espírito percebe a comunicação de Deus. Passada essa fase, você então abre a sua boca e clama ao Senhor. Mas as suas primeiras palavras, menurra, são para a glorificação de Deus, para a glória do Pai. E quando você assim o fizer, você pode marchar vitorioso naquele dia, porque o Senhor há de guiar os seus passos, há de dirigir o seu caminho, há de orientar até as sincronias que farão parte da sua vida, para que o seu caminho se estabeleça sempre em relação ao outro ou aos outros. Assim caminha você, e assim caminha toda a igreja do Senhor. Então, meus amados, meus queridos, meus irmãos em geral, que a mensagem que é individual sirva para cada um, e cada um praticando, o reino de Deus se estabelece por toda a terra, e há abastança de 153 grandes peixes para todos nós. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Então, meus amigos, minhas amigas, essa última parte agora é aquela parte da intercessão, é aquela parte da súplica, é aquela parte quando clamamos pelas pessoas. E quanta gente há que está sofrendo. A dor que invade a nossa alma, o nosso coração, é tremenda. A cada momento recebemos a informação e a notícia de que alguém está com Covid, de alguém está com dificuldade, que não há vaga no hospital. E então esse